de Jesus eu creio nisso. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler esse texto com mais tranquilidade, vamos marcar na nossa Bíblia, Isaías 9:6, eu quero ler também o versículo 7 com vocês. Vamos ler o versículo 6 e 7. Todos acharam aí? Marca esse texto aí na sua Bíblia, se você tiver com o celular, marca ele aí. Esse texto, você pode essa semana, quando você estiver em família ou com seus amigos, seja com uma pessoa, você pode ler esse texto lá na reunião da sua família, ou na reunião dos seus amigos, se você for fazer alguma coisa, e você pode fazer isso, lendo esse texto para a sua família, deixando Deus te usar ali. Isaías 9:6, vou ler com calma com vocês, e quero ler também o versículo 7. Essa profecia de Isaías se cumpriu em Jesus. Isaías então está falando sobre Jesus. Ele diz assim: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e o nome dele, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, ou Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Versículo 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Esse texto profético, Isaías, ele está falando sobre o Natal. Ele está falando sobre o nascimento de Jesus. E hoje eu quero, em rápidas palavras, falar para você sobre o verdadeiro sentido do Natal. O Natal é muito mais do que um evento religioso. O Natal é muito mais do que uma festa em que nós nos reunimos em família para trocar presentes. Muito mais do que isso. Na verdade, o Natal é um marco na história da humanidade. Um marco, por que não dizer um marco científico? Daqui a pouco nós vamos ver alguns elementos da Bíblia que mostram isso. Um marco político, um marco espiritual e um marco cultural. Nós estamos no ano de 2024 DC, depois de Cristo. Então a vinda de Cristo na Terra mudou a história da humanidade, queiram as pessoas ou não. Uma pessoa que não crer em Jesus, ela está vivendo, mesmo não crendo, ela está vivendo no ano, para o mundo ocidental, no ano 2024 depois de Cristo. Então Cristo, quando veio na terra, e o Natal é o nascimento de Jesus, sabemos que com certeza não foi em dezembro, não era a época que Jesus estava nascendo, não foi em dezembro, tem estudos que apontam para março, para abril, mas isso não importa. Mas o Natal, de fato, o nascimento de Jesus é um marco na vida da humanidade. Jesus marcou a história do mundo, queira as pessoas ou não queiram. E o nascimento de Jesus foi um evento único, que mobilizou os céus, a terra, a política e a religião. Quando Jesus nasceu, a Bíblia relata coisas que inclusive são comprovadas cientificamente, algumas delas, daqui a pouco eu vou falar da estrela de Belém, por exemplo, mas a Bíblia relata que tudo parou para o nascimento de Jesus. O nosso Messias, ele parou os céus, os anjos o adoraram, o inferno ficou preocupado, e ele parou o sistema político da época, e as estrelas, o universo se moveu pelo nascimento de Jesus. Isso aqui é tão poderoso, porque quando a gente entende tudo isso, que Jesus veio nessa terra e marcou tantas coisas, a gente entende o poder do nosso Messias. Nós não servimos a um Jesus que é de pau, que é de pedra, a um Jesus que é uma religião, que é uma placa de igreja, não. Nós servimos ao Deus que, quando se fez carne, a Bíblia diz que ele habitou no nosso meio. Esse Deus parou o universo para ver o fenômeno do seu nascimento. É interessante que
primeiro aspecto que Jesus ele parou ali naquela época, Jesus ele parou a política da época. O Império Romano, que era ali do imperador César Augusto, ele estava em pleno crescimento na época que Jesus veio na terra. E quando Jesus veio na terra, havia uma unidade no Império Romano. O Império Romano dominava o Médio Oriente, a Europa, e havia ali uma unidade impressionante. Era um momento político extraordinário do Império Romano. E aí quando Jesus veio, olha que coisa, parece até um contrassenso, né? Um império tão sólido, um império tão poderoso, um império que a gente, quando estuda a história, tem alguém que gosta de história aqui? Tem alguém que gosta de história aqui? Quando a gente estuda a história, a gente vê esse império tão poderoso, com poucas falhas, com poucas vulnerabilidades. Esse imperador César Augusto, junto com a sua equipe, não é? A gente vai ver Herodes, que era o responsável por uma região em que César Augusto era o rei, Herodes era o responsável ali pela Judéia. Esse sistema político ficou em pânico quando Jesus veio. Isso é interessante porque tudo que Jesus faz na vida do seu povo incomoda o sistema no mundo. Sempre foi assim quando Jesus veio na terra, e é assim hoje com a igreja de Jesus. A igreja de Jesus só existe por causa do poder de Jesus nela, porque se não fosse o poder de Jesus, o mundo odeia o povo de Deus, ponto final. E Jesus, quando veio, a Bíblia diz, lá no livro de Isaías 7,14, que Jesus viria por uma virgem, e assim estava acontecendo. E Jesus quando veio, olha que interessante, coloca para mim em Lucas 2, por favor, do versículo 1 ao 4, olha o que diz o texto, para você entender o que é que Jesus, ele gerou de revolução no sistema político da época. Lucas 2, versículo 1. Lucas 2, versículo 1, diz assim o texto: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Versículo 2, esse primeiro recenseamento foi realizado quando Quirino era governador da Síria. Pode seguir, meu filho, por favor. Versículo 3, todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se, e José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, subiu de Nazaré, cidade da Galileia, a Judéia. Ele foi a Belém, cidade de Davi. O sistema político da época, ele estava num processo de recenseamento, que era a contagem do povo. E a Bíblia diz no livro de Mateus que Herodes, ele ficou muito ameaçado quando ele soube que Jesus seria o rei dos judeus. Falaram para Herodes, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre os magos, não é? E Herodes ficou sabendo que Jesus era o rei dos judeus. Então esse recenseamento, essa história política foi toda planejada com o propósito de matar Jesus. Agora é um contrassenso, porque pensa, o Império Romano é tão poderoso, as forças do imperador eram tão extraordinárias, forças bélicas, armas. Como é que Jesus ia incomodar? É porque até o mundo político reconheceu o poder e a grandiosidade de Jesus. Eu fico impressionado como é que tem gente que ainda não reconheceu. Se o mundo político, se as pessoas que eram da alta sociedade da época, um império sólido, um império que não tinha nenhuma vulnerabilidade, se esse povo ficou ameaçado e reconheceu o poder de Jesus, como é que tem gente, comedor de cuscuz, comedor de arroz e feijão, que não consegue perceber que todo mundo precisa se dobrar à majestade do nosso rei? O sistema político parou para ver e para perseguir Jesus, e nós precisamos entender que esse Deus que nós servimos, quando veio na terra, parou o sistema político. E a nossa vida, irmãos, quando nós chegamos num tempo como esse, como o Natal, nós temos que lembrar que a nossa vida precisa estar debaixo da autoridade e do poder de Jesus. Não só o sistema político, mas o sistema religioso da época. Israel estava aguardando o Messias já há muitos anos. O povo judeu vivia na expectativa de um libertador, e os religiosos da época começaram a falar sobre Jesus. E é interessante
que eu acho isso incrível, porque o Senhor podia aparecer para tanta gente, mas a Bíblia diz em Lucas que o Senhor ele apareceu para os pastores que estavam pastoreando ali as ovelhas. Eram pessoas simples. Jesus sempre gostou disso, né? Os religiosos na expectativa do Messias, aí o anjo aparece para os pastores que estavam cuidando das ovelhas do pasto. Eu lembro daquela história de Davi, que estava pastoreando as ovelhas do pasto do pai dele, e o Senhor tinha escolhido Davi para ser o rei de Israel. Então ninguém dava nada por Davi, mas o Senhor nunca viu o exterior, o Senhor sempre viu o coração. Então ele escolhe Davi lá no pasto. Aqui no nascimento de Jesus, o anjo foi enviado por Deus para falar com os pastores lá no pasto. Enquanto os religiosos estavam na expectativa da vinda do Messias, o anjo quis falar com quem? Com as pessoas mais simples, para mostrar para nós que Natal e que o nascimento de Jesus é na vida de todos. Não precisa ser religioso para Jesus nascer no seu coração, basta você ser uma pessoa simples. Qualquer um pode experimentar a notícia do verdadeiro Natal na sua vida. É interessante também porque a ciência e os astros pararam para o nascimento de Jesus. Em Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Pensa uma coisa dessa, gente. Pensa. Os astros, eles pararam para o nascimento de Jesus. Obrigado. Os astros pararam para o nascimento de Jesus. E é interessante que outro dia eu estava vendo um documentário sobre um estudo da estrela de Belém, um fenômeno já comprovado pela ciência. Nesse dia houve um alinhamento de planetas. Alguns dizem que era um alinhamento de planetas, outros estudiosos dizem que haveria ali uma proximidade maior de um planeta do sistema solar com a Terra, mas não importa. O fato é que está claramente aqui os astros adorando a Jesus, todos os astros adorando a Jesus. E os magos, essa palavra mago, né, é do grego, que é magoi, por isso que foi traduzida como mago, mas ela representa, na verdade, são os estudiosos e os astrônomos. Não é astrólogo não, os astrônomos da época eram chamados de magos, as pessoas que estudavam os planetas. Então a ciência está aqui sendo representada por esses magos, que a gente sabe que foram trazer presentes para Jesus. Muitas pessoas acham que eram 3 magos, né? Mas a Bíblia não fala de 3 magos, a Bíblia fala dos reis magos que foram dar 3 presentes para Jesus. E quando esses magos, eles falaram: opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo diferente. A gente está estudando aqui há muitos anos os astros, estamos estudando as estrelas, e nesse dia específico aconteceu um alinhamento. A estrela de Belém está aqui, e nós estamos aqui para adorar o Salvador, porque o Messias, ele viria com este alinhamento dos planetas. E os magos, os cientistas da época, também se dobraram a Jesus para dizer que ele é o Rei dos Reis. Os astros se dobraram, a religião se dobrou, o imperador se dobrou, o sistema político da época se dobrou, e hoje nós nos dobramos e celebramos o verdadeiro Natal, que é Jesus, que nasceu, que viveu, que morreu e que ressuscitou e que vai nos buscar brevemente. Isso é Natal. Eu quero terminar essa palavra com algo que Deus colocou no meu coração. Eu até pedi para colocar aqui uma manjedoura vazia, né? Está aí a manjedoura, meu filho? A manjedoura era um lugar onde os animais comiam a sua comida. E Jesus, quando nasceu, o texto bíblico diz que Jesus, ninguém achou lugar na hospedaria para Jesus nascer. Maria procurou, José procurou, mas não havia lugar, e Jesus nasceu num lugar desse aqui. Os animais comiam
a sua comida aqui. Jesus nasce aqui. E quando Jesus nasce numa manjedoura, ele está dizendo: olha, eu vim de forma simples, porque o meu reino não é um reino humano, terreno. O meu reino é um reino espiritual, e no meu reino, o maior é o menor. O menor é o maior. O mais simples é colocado em honra, e aquele que se exalta, este é abatido. E essa manjedoura aqui, eu pedi para colocar aqui, porque ela é uma manjedoura vazia. Porque nós que somos cristãos, não celebramos o menino Jesus, porque o menino Jesus já cresceu. A manjedoura está vazia. Então Natal é o nascimento de Jesus, mas a manjedoura está vazia. E nós que somos cristãos, também lembramos de um outro símbolo, que é a cruz. E a cruz também está vazia. Jesus passou pela manjedoura para mostrar que a manjedoura, na verdade, é o símbolo da sua simplicidade, mas a manjedoura está vazia. Jesus depois passou pela cruz, e a cruz também está vazia. Na cruz, Jesus ali, aquele símbolo de morte, Jesus transforma o símbolo de morte em símbolo de salvação da humanidade, mas Jesus também não está mais na cruz. E aí, existe uma outra figura que é importante, que é o túmulo. Jesus saiu da manjedoura, viveu lá 33 anos, foi para a cruz, não está mais na cruz, depois o seu corpo foi colocado no túmulo. E o túmulo ficou 3 dias preenchido, porque Jesus também não está mais no túmulo. Então Natal é manjedoura vazia, cruz vazia, túmulo vazio. E você vai me perguntar: pastor, onde é que está Jesus? A Bíblia diz que Jesus hoje está no trono, e Ele reina à direita do nosso Deus, e Ele voltará para nos buscar, para que nós reinemos com Ele nesta terra. Então sabe o que é Natal? Manjedoura vazia, cruz vazia, túmulo vazio, mas trono ocupado. Sabe o que nessa noite eu vim dizer para você? Que Jesus, que está no trono, a Bíblia diz que Ele enviou o Espírito Santo para preencher, o vazio do nosso coração. Da mesma forma que a manjedoura está vazia, tem gente que está com o coração vazio, e que Jesus precisa preencher, e que Jesus precisa reinar no seu coração a partir de hoje. A Bíblia diz que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E no livro de Apocalipse 19:16, a Bíblia diz assim: no manto e na sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O trono está ocupado porque Jesus é eterno, e Ele governa, quer a gente queira ou quer não. E vai chegar um dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e esse reino que está lá em Apocalipse 21, esse reino é um reino que Ele vai estabelecer, esse sim, um reino político e visível, que a Bíblia chama ele de reino milenar. Quem é que vai reinar com Jesus? Quem é que vai reinar e vai ter tronos com Jesus? Aqueles que de fato celebram um verdadeiro sentido do Natal. Aqueles que entregaram o governo de suas vidas a Jesus. A Bíblia diz que estes vão governar com Jesus aqui nesta terra. Isso aqui é tão poderoso, porque todas as vezes que eu olho para o reino que ainda está por vir, né? Nós estamos cumprindo esse reino, estamos fazendo o reino de Deus aqui nessa terra hoje, mas vai chegar um tempo em que Jesus virá, literalmente, como um rei nas nuvens. Ele virá, e Ele reinará junto com o seu povo. Sabe o que é Natal? Natal é lembrar que nós precisamos, primeiro, deixar Jesus reinar no nosso coração agora. Nós precisamos viver o reino de Deus aqui nesta terra, e nós precisamos nos preparar, porque um dia nós reinaremos com Cristo e vamos estar com Ele eternamente. Esta é a mensagem do Evangelho. Nós não servimos a um Deus pequeno, a um Deus qualquer, não, nós servimos ao Rei dos Reis, gente. Então por que às vezes a gente fica com tantas bobagenzinhas? Tantas pequenas coisas têm afligido o nosso coração, tanta
coisa que tira a nossa paz. Nós servimos ao Rei dos Reis, nós somos pertencentes ao reino dos céus, e o Senhor nos chamou aqui nesta terra para estabelecermos esse reino é poderoso, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra esse reino, contra a sua igreja. Então eu quero terminar essa palavra dizendo: se o inferno está se levantando contra você, meu irmão, se o diabo está batendo na sua porta, não tenha medo, fale para ele assim: espera aí que Jesus já vai atender, porque Jesus é o meu rei, Ele é o meu Senhor, Ele é o Senhor da sua vida, e Ele governa todas as coisas. Falar de Natal é falar de governo, falar de Natal é falar de alguém que é o nosso Deus, que tem o controle das nossas vidas. E eu termino essa palavra dizendo: irmão, para de se preocupar, para de ficar angustiado por questões pequenas. Foca no céu, foca no reino de Deus, foca em Jesus, foca no verdadeiro sentido do Natal, e viva todo dia esse reino na sua vida. Eu quero orar por você hoje que quer que Jesus reine no seu coração. Eu quero orar pelas pessoas que estão aqui hoje e que celebram junto comigo o verdadeiro Natal, que é Jesus. Quem celebra essa verdade, fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Lembre disso: a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Lembre-se disso: o seu coração precisa ser ocupado por Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos. Separa um tempo agora para refletir nessa pequena palavra que você ouviu. Separa um tempo para lembrar de tudo que Jesus tem feito por você. E separa um tempo para convidar Jesus para reinar em você e através de você.